já tô nessa área da psiquiatria já tem mais de uma década, né? E aí eu posso dizer que não sabia nem que viria a inteligência artificial, né? Porque hoje em dia, acho que uma coisa super interessante é a inserção da inteligência artificial dentro da medicina e do mundo todo, né? Tanto é que a psiquiatria hoje é a residência mais concorrida do Brasil, né? Já antigamente, é a residência mais concorrida? Antigamente, lembra? Era neurocirurgia, dermato, oftalmo, dermato, né? Anestésio. muito. Hoje não, hoje a psiquiatria é a mais difícil, a mais concorrida. Eu acredito, né, claro que pela redução do estigma, depois da pandemia e tudo mais, mas acho que tem também alguma questão com a inteligência artificial. Eu sou capaz de chutar aqui que vai ser a última especialidade a ser substituída pela inteligência artificial, se for. Concordo com você. Então, acho que... E por que eu estou falando isso? Porque eu não sabia disso, mas isso responde a minha pergunta inicial. Porque, como médico, né, eu entendo que a medicina tem vários olhares, né? E obviamente, são super importantes. Tem que ter o cardiologista, tem que ter o nefro, tem que ter o hepato, né? Mas para que o coração funciona? Para que o fígado funciona? Para que o rim filtra? Tudo faz a sua orquestra em sintonia funcionando para que o cérebro funcione e manifeste o poder da mente, né? Então, eu entendo que todo o corpo orgânico, ele entra nessa harmonia, para privilegiar, né, nessa homeostase. O maestro mor. Isso, para manifestar a mente, nem o cérebro, a mente. Exatamente. E a aí, atividade cerebral gera a mente. E aí, nesse sentido, eu escolhi a psiquiatria. Eu falei, eu quero naquilo que está além aquilo que pode do biológico, aquilo que transcende, que pode transcender. É tão interessante você falar isso, porque assim, não existe um bom psiquiatra, né, que não seja um bom clínico. Com certeza. Porque durante muito tempo a psiquiatria também, eu acho que um dos estigmas era em função disso, a psiquiatria era vista como, tipo assim, o cara não sabe nada de cardiologia, de hepato, de gastro, aí ele vai fazer psiquiatria. O que era uma grande bobagem, porque na época a psiquiatria se resumia a você escolher psicanálise ou uma das linhas da psicanálise. Mal tinha remédio. Não era quase isso, como se fosse quase um xamã. O psiquiatra tinha que ser um xamã, né, no sentido de ter poderes de paranormalidade para lidar com doenças que a gente sabe que são concretas, são biológicas. Então, isso mudou muito. E eu sempre falei, tudo que faz bem pro coração faz bem pro cérebro, porque melhora a vascularização do cérebro. Então, assim, hoje eu acho que as pessoas tomaram consciência que a psiquiatria é uma especialidade clínica, antes de qualquer coisa. Tirou-se, ou está se tirando, né, esse preconceito, esse tabu, né? Até para descontrair um pouquinho, tem uma piada que a gente conta na medicina, é o seguinte, ó, o cirurgião é o cara que faz tudo, não sabe nada. Ele executa. O cara que... O necropsista, né? O médico legista é o cara que sabe tudo, mas não faz nada. No sentido porque não tem o que fazer. Já resolve, a pessoa já faleceu. Tá morto, E o psiquiatra? É o que não sabe nada e não faz nada. Era assim, né? Era assim. Porque a psiquiatria vem evoluindo muito, né? Assim, mas vejam só, pessoal, a primeira medicação psiquiátrica foi lá mais ou menos na década de 50, né? Final, talvez de 40, 50, que surgiu o primeiro medicamento, né? E não tem tanto tempo assim, né? Bem pouco 80 tempo. anos depois... Não tem um século. Não tem um século, né? Exatamente. Então, houveram grandes revoluções na psiquiatria, né? Aí depois a outra grande revolução foi no início da década de 90, porque entre 50 e 90 não haviam antidepressivos, né? Era neuroléptico, né? Os antipsicóticos e, de preferência, aqueles que tinham efeitos colaterais horrorosos que tortava a pessoa, deixava a pessoa pior do que a psicose. Não, e utilizados muitas vezes de uma maneira punitivista. Exatamente. Né? Eu lembro um professor meu que é mais velho, hoje ele deve ter seus 85 anos, mais ou menos, e contava lá daquela época como é que funcionava, né? Quando ele era jovem, diz que tinha um termo horrível, que era o entorta, né? O paciente está lá, e dá um entorta nessa pessoa. Sim. O que era o entorta? Era dar um monte de antipsicótico em doses altas, sem o anticolinérgico, isso, sem o bipirideno, que pudesse não deixar o antídoto, não deixar esses efeitos colaterais ocorrerem. Isso, e a pessoa então ficava toda travada, e aí ficava dias travada, e era um método de punição, horrível, né? Exatamente. Então a psiquiatria durante muito tempo, né, ela foi associada à punição,
há um aparato ideológico de controle, né? Até pela questão do, por exemplo, Barbacena, né? Dos pessoas perseguidas políticas que foram internadas, rejeitados sociais. Maravilhoso que você está falando, né? A ditadura utilizou os hospitais psiquiátricos para tortura, né? E eu me lembro que era uma época, aquele livro, aquele filme... não, Bicho de Sete Cabeças, dá o Rodrigo Santoro, o Rodrigo Santoro dá ali um panorama de como a coisa foi mal utilizada em alguns momentos, né? Não está dizendo que todos, mas durante a ditadura eu me lembro, tinha uma clínica em Botafogo, como era o nome? Tinha uma clínica em Botafogo, gente. Eu vou lembrar, que hoje lá é um residencial maravilhoso, mas era uma clínica também dessas, meio de depósito. Quando eu entrei, assim, fiz medicina, já não havia mais. Assim, não havia não. Não havia não, porque início dos anos 2000 já tinha acabado. Né? E eu me lembro que lá se fazia, tinha uma parte separada que se fazia... eletrochoque, mas não eletrochoque para o tratamento, porque a gente sabe que o cérebro não sente dor. Então, e hoje não faz nem convulsão, porque você usa aquela medicação, então você passa a corrente para determinados casos muito específicos, né? Catatonia, que é risco de vida, né? Ou uma depressão com risco já de tentou suicídio, tentou uma vez, não responde. Quer dizer, são quadros muito específicos que a gente precisa de um CTI, né? CTI psiquiátrico. E eu me lembro que essas pessoas usavam no corpo o choque. Sim. Pessoas presas pela ditadura e recebiam choque elétrico no corpo, em órgãos genitais. Isso é uma coisa horrível, né? Surreal. Então, assim, a gente entende que existem pessoas que talvez tenham esse tipo de preconceito, estigma, de ter ouvido falar. Doutoreiras. Sim. Clínica Doutoreiras, eu sabia. O cérebro estava aqui organizando. Estava produzindo a resposta. Estava aqui produzindo. Doutoreiras, que era em Botafogo. E tinha isso. A gente teve gente muito conhecida até. que passou por isso lá. E é uma questão assim, hoje em dia, quando bem indicado, tem todo o efeito com anestesia. Exatamente. Né? E isso faz com que a pessoa não sinta nenhuma dor, nem nada disso. Nada de dor muscular, exatamente. E com termo de consentimento, né? A pessoa tem que assinar autorizando, a família tem que assinar autorizando. Nós recebemos aqui no Pod People uma pessoa, escritora, jornalista, que tem bipolaridade, contou sua história, até num livro muito bacana, e ela falou aqui mesmo pra gente, tipo assim, eu tive essa depressão que eu tive que fazer ECT, de tão grave que eu tava, né? Então ela coloca isso, tipo, eu vi o outro lado, e pra mim foi o que me tirou, melhora. Exatamente, de um momento muito difícil. Já que a gente tocou nesse tema, né, rapidamente para esclarecer para o público leigo, é assim, porque nós vemos, a gente, quando se trata do coração, né, e o coração tem uma parada cardíaca, todo mundo entende que é necessário, muitas vezes, dependendo do tipo de parada, você dá um choque no coração. Cardioversão, que a gente chama, cardioversão elétrica. E às vezes não é nem parada, às vezes é uma arritmia. A pessoa tem arritmia, pode fazer ali um trombo, esse trombo se desloca e pode fazer uma parada cardíaca mesmo. Assim como a ablação, né? Assim como a ablação. Então, é uma terapêutica, né? Isso. E aí, o que acontece, né, nessa técnica da ECT, na eletroconvulsoterapia? É colocada uma descarga elétrica no cérebro, mas antes disso a pessoa está anestesiada, exatamente, né? E assim, ela não consegue se movimentar também, então ela não sente dor, né? Então dispara a corrente elétrica e o cérebro entra numa convulsão, ele entra em ritmo de uma crise convulsiva. E aí ele dura alguns segundos e aí aquilo é interrompido. Se não interromper durante o tempo esperado, você entra com uma medicação para interromper aquela crise convulsiva. E é como se você, entre algumas aspas, reiniciasse o cérebro. O computador. Né? É exatamente isso, como se faz com o coração, reinicia o ritmo. Porque a gente tem muito essa coisa, mas a eletricidade é o básico do funcionamento cerebral, né? Tudo é elétrico, né? Eu brinco, se o cérebro, a gente pudesse abrir a caixa craniana, botar o dedo lá dentro, a gente morrer eletrocutado. Porque tudo, agora que a gente está aqui conversando, a eletricidade está a 1000. Né? Ligando, esse exame de imagem aqui, a gente está aqui brilhando. Exame de imagem, movimento, isso tudo é elétrico. Né? Por isso que a gente também tem tratamentos hoje mais modernos, que é a estimulação magnética transcraniana, porque o cérebro gera um campo magnético e a gente utiliza esse campo magnético para tratar
né? O próprio campo magnético da eletricidade que tem. E agora, está vendo uma pesquisa nesse momento, né? Que aqui o representante do Brasil é a USP, né? Existem outros locais do mundo, o estúdio universal, né? Que é a magnetoconvulsoterapia. Então, porque a eletroconvulsoterapia é uma corrente elétrica. Que passa, né? exatamente. A magnetoconvulsoterapia é uma mistura, entre aspas também, né? Grosso modo, entre a ECT e a EMT, né? A estimulação magnética transcraniana. É como se o magnetismo, sim, estimulasse. E aí você vai provocar uma crise focal. Provavelmente. Né? Porque assim, na ECT, necessariamente tem que ser o cérebro todo. Tudo, exatamente. Tudo. Na magnetoconvulsoterapia, você vai em um local específico, como se gerasse uma crise epilética focal. Exatamente. E aí você no local que você quer, né? Por exemplo, para depressão, seria ali F3, frontal, provavelmente. Já para uma catatonia, você teria que pegar outros componentes. Isso. E aí está se desenvolvendo quais são os pontos para qual tipo de tratamento, né? O que vai ficar maravilhoso. Porque tudo se relaciona com tudo, né? Tem a área frontal, que é responsável mais pelo comportamento, pela decisão, deliberação das coisas, mas ela se relaciona com a área da visão, com a área do movimento, assim como a área do movimento se relaciona com a área da memória. A gente tenta isolar, assim, de certa maneira, mas tudo se relaciona com tudo. Sim, é uma orquestra. É uma orquestra. Que está o tempo todo em funcionamento.